Olá, meus seres! Eu espero que todos vocês estejam muito bem estudando biologia, ligados em biologia, a disciplina mais bonita de todas na nossa vida estudantil. Deixa ela tocar o seu coração. Se você usar na sua escola, na sua faculdade, por conhecimento geral, por curiosidade, se você chegou ao nosso canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda! Por favor, se você puder apoiar o nosso projeto, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like aí, ative as notificações para o mais rápido possível a nossa aula chegar até você e ajudar você no que for necessário essa disciplina maravilhosa chamada de biologia. Nós tivemos aulas anteriores sobre respiração celular. Fiz uma aula geral sobre respiração celular, uma aula de testes gerais sobre respiração celular, fiz uma aula sobre glicólise e ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, e agora o nosso quarto, quinto encontro sobre respiração celular, ou a terceira etapa é sobre fosforilação oxidativa. Então, eu quero relembrar com você a reação geral da respiração celular. Nós temos aqui o composto orgânico mais famoso chamado de glicose. E a glicose era quebrada na primeira etapa que nós chamamos de glicólise. Era uma etapa anaeróbica. Ocorre se existir ou se não existir oxigênio. Agora a gente vê a participação do oxigênio. Eu vou falar para você que o ciclo de Krebs acontecia nesse espaço aqui chamado matriz mitocondrial. Então esse espaço aqui gelatinoso é a matriz. Tinham todas as enzimas e os componentes para ocorrer 8 reações organizadas do ciclo de Krebs. Produzia o NADH e produzia FADH2. Ciclo de Krebs é uma fase aeróbica. E a terceira etapa, fosforilação oxidativa, também é considerada uma fase aeróbica. Lembra que as duas que ocorrem no interior das mitocôndrias são consideradas fases aeróbicas. Se eu olhar para esse termo, fosforilação oxidativa na membrana interna da mitocôndria. Então, essa aqui é a membrana interna da mitocôndria. O sócio vai colocar MI para você relembrar, membrana interna. As mitocôndrias têm uma dupla membrana. Membrana externa, que ela é permeável a algumas coisinhas, e a membrana interna, que tem uma restrição muito grande de permeabilidade. E vai existir esse espaço entre as membranas na nossa querida amiga mitocôndria. Então, professor Sost, eu já ouvi falar em cadeia respiratória. Então, eu escrevi aqui a cadeia transportadora de elétrons. Muitas vezes a fosforilação oxidativa aparece aí nos livros, principalmente de ensino médio, como cadeia respiratória. Você tem uma cadeia transportadora de elétrons, que é essa cadeia respiratória, e ela está acoplada ao transporte de hidrogênio e depois o retorno do hidrogênio para a matriz, e aí a síntese de ATP. Então eu coloquei alguns nomes estranhos. Terceira etapa, fosforilação oxidativa vai ocorrer na membrana interna da mitocôndria. Vai ser considerada uma fase aeróbica. Aqui a participação direta do oxigênio. Há, do verbo haver, uma cadeia transportadora de elétrons. Esses elétrons vão ser transportados por um sistema de transportadores. NADQ-redutase, uma enzima maravilhosa. Citocromo-oxidase, outra enzima maravilhosa. Outros exemplos de complexo de transportadores, 1, 2, 3, 4, aqui na membrana interna da mitocôndria. Então eu preciso que você vá lá em nível microscópio nessa viagem e que você entenda que existe aqui uma cadeia transportadora de elétrons. Esse elétron vai sair de um nível mais energético, menos energético, e o último aceptor de elétrons será o oxigênio. Por isso nós respiramos. Respirei. O oxigênio vai ser esse último aceptor de elétrons. E aí o oxigênio vai recebendo esses elétrons. E o oxigênio recebendo os elétrons depois reage com o hidrogênio, que retorna do espaço entre a membrana e blu, 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 blu. Moléculas de água são formadas. Agora vem para cá. Cadeia transportadora de elétrons, bombeamento do hidrogênio. Então olha o NADH, ele está reduzido. Ele vai entregar elétron e hidrogênio e vai oxidar. NAD oxidado. FADH2, reduzido. Vai entregar elétron e hidrogênio, vai oxidar, Fad+.
Os hidrogênios vão se concentrando no espaço entre a membrana interna e externa. Nós teremos um gradiente chamado quimiosmótico. O hidrogênio vai concentrando, concentrando, concentrando e de repente esse hidrogênio retorna pela famosa ATP sintase. Uma enzima muito importante, funciona como se fosse uma roleta girando, girando uma catraca. Quando o hidrogênio volta, gira essa roletinha, ADP reage com fosfato inorgânico. ADP é adenosina difosfato. E aí nós produzimos moléculas de ATP. A fosforilação oxidativa, membrana interna da mitocôndria, participação de um sistema de transportadores de elétrons, bombeamento de hidrogênio para o espaço entre a membrana interna e externa, retorno do hidrogênio pela ATP sintase, como se fosse uma roletinha de uma catraca, você vê a produção de grande quantidade de ATP. Nós teremos esses detalhes importantes durante a fosforilação oxidativa. Fosforilar significa dar fósforo. Então eu tenho a adenosina difosfato mais o fosfato inorgânico e aí a formação de ATP. Vai existir uma cadeia transportadora de elétrons, bombeamento de hidrogênio para o espaço entre a membrana. Esse hidrogênio retorna para a matriz e quando ele passa pela ATP sintase, como se fosse a roleta, uma catraca, nós teremos a produção de ATP. Então eu fiz esse resuminho de nomes interessantes para você lembrar da última etapa. As provas no seu nível superior, nos vestibulares, no Enem, podem falar em bloqueadores da cadeia transportadora de elétrons. Pode falar em desvio no transporte de elétrons. E nós teremos vários detalhes legais que depois a gente vai ver na nossa aula de testes. Mas eu preciso que você organize tudo aí. Primeira etapa, glicólise, fora da mitocôndria. E aí produziu piruvato. Piruvato é transportado para o interior da mitocôndria. Aqui no interior, piruvato era oxidado. Vai produzir NADH e FADH. NADH2, NADH, FADH2 ou FADH, numa versão mais genérica. Esses carinhas vão entregar. NAD e FAD são transportadores de elétron e hidrogênio. Pega de um lado, leva para o outro, pega de um lado, leva para o outro. Entregou no sistema de transportadores. O sistema de transportador transporta elétrons, bombeia hidrogênio, vai concentrando hidrogênio. De repente, um gradiente quimiosmótico, a gente chama de quimiosmose esse retorno, depois dessa concentração. Vira a roleta como se fosse uma catraca, produz ATP. Primeira etapa, fora da mitocôndria, no citosol. Segunda etapa, ciclo de Krebs, matriz mitocondrial. E a terceira etapa, membrana interna das mitocôndrias. Fosforilação oxidativa. Sócio, mas aparece cadeia respiratória. Cadeia transportadora de elétrons, concentração de hidrogênio entre membrana interna e externa, retorno de hidrogênio pela ATP sintase e produção de ATP. Agora, eu fiz aqui uma observação de quantos ATPs serão produzidos ao final da respiração. Aqui com uma molécula de glicose, eu coloquei 30 ATPs. E aí você vai ter que lembrar que esse gás carbônico aqui, ó, é produzido lá na oxidação do piruvato e também no ciclo de Krebs. Então, 2 moléculas de CO2 serão produzidas na oxidação do piruvato, 4 no ciclo de Krebs. As moléculas de água serão produzidas aqui, depois que o hidrogênio retorna, o oxigênio recebe os elétrons, o oxigênio é o último aceptor desses elétrons, reage com o hidrogênio e blu-blu, formando moléculas de água. Agora, 30 ATPs. 30 ou 32 nos cálculos mais modernos. O ciclo não gasta ATP, produzia 2. A glicólise tinha 2 de saldo, produzia 4, gastava 2, então 2 de saldo. 2 mais 2, 4. O FADH2 é responsável, um FAD, pela produção de 1,5 ATP. Um NADH por 2,5 ATP. Então a gente tem esses cálculos aqui aproximados. E a gente vai ver 2 FADH, então 3 ATPs. 8 NADH produzido na matriz. Esses 8, nós teremos 6 no ciclo e 2 na oxidação do piruvato. Por isso que eu coloquei 8, sendo 6 do ciclo e 2 da oxidação do piruvato. Então, 8 vezes 2,5 vai dar 20.
O problema é esse NADH do citosol. Mas NADH do citosol na glicólise. Lembra que a glicólise produzia 2 piruvatos, 2 NADH e um saldo de 2 ATPs, ok? Esse NADH, ele não consegue entrar diretamente na mitocôndria para entregar o hidrogênio. Então tem um sistema de alça ou de lançamento deles. E nesse sistema de lançamento a galera está entendendo o que acontece. Por isso aqui 3 ou 5 ATPs. Se eu considerar 5 ATPs, a gente vai ter 32. Se eu considerar os 3, a gente vai ter 30 ATPs. Então, 3 com 20, 23, mais 3, 26, 28, 30 ATPs. Ou a gente vai ter uma pequena variação de mais 2 ATPs. Daí seria um total de 32. Os cálculos mais modernos apontam para 30 moléculas de ATP a partir de uma molécula de glicose. Se eu comparar respiração celular aeróbica com fermentação ou com outras vias que não são aeróbicas, nós teremos na via aeróbica uma produção bem maior de ATP. Por que, Sócio? Porque nós vamos desmontar praticamente todo esse composto orgânico e nós vamos liberar gás carbônico e água, que são compostos pouco energéticos. Então, glicose na presença de oxigênio desmontada gradativamente, liberando CO2, água e aproximadamente 30 ATPs. Os cálculos aqui em relação aos NAD e os FAD são referentes de onde eles vieram. Então esse sistema de lançadeiras do citosol para a mitocôndria, 3 ou 5 ATPs. 8 NADH, 6 do ciclo e 2 da oxidação do piruvato. 2 FADH2 do ciclo de Krebs. Então nessa matemática, um NADH 2,5 ATP, um FADH2 1,5. Eu não lembro de provas muito específicas em relação a essa quantificação, mas elas já existiram em questões mais antigas em vestibulares. Galera que está na faculdade estuda num nível um pouco mais avançado em relação, principalmente, enzimas de regulação da glicólise do ciclo de Krebs. Em outros encontros eu farei isso nesse mais avançado. Mas o resumão de tudo: glicólise, ciclo e fosforilação. 3 etapas da respiração celular aeróbica. Primeira etapa, fora da mitocôndria, na região do citosol, citoplasma, parte gelatinosa. Segunda etapa, na matriz mitocondrial, ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico. Terceira etapa, fosforilação oxidativa na membrana interna das mitocôndrias. A terceira etapa é a que produz maior quantidade de ATP. Você tem uma cadeia respiratória representada por uma cadeia transportadora de elétrons, bombeamento de hidrogênio, retorno desses hidrogênios para a matriz, pela ATP sintase, como se fosse a roletinha, uma produção de grande quantidade de ATP. É um processo extremamente regulado, em 3 etapas, para ir liberando gradativamente a energia na forma de ATP. Esse ATP produzido aqui, ele sai da mitocôndria, vai para as células e, como eu falei lá na primeira aula, como se fosse o real, ele serve para basicamente inúmeras atividades em nível celular. Transporte ativo gasta ATP, duplicação do DNA, transcrição, fosforilar a proteína vai gastar muito ATP e as mitocôndrias são as usinas produtoras de ATP. Eu espero que você tenha me entendido. Se você não é inscrito ou inscrita, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative as notificações para apoiar o nosso projeto. Bons estudos para todos vocês sempre e um abração do Sost.